Estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos. E aqui eu vou trazer uma análise pré-jogo bem breve do que esperar da estreia da seleção brasileira, um pouco também da nossa adversária, a seleção marroquina, que para muitos é a melhor seleção marroquina da história. E a gente vai trazer aqui o que pode acontecer no jogo na parte tática, escolhas dos treinadores e tudo sobre a seleção. Eu não sou de postar muito vídeo aqui no canal, quem acompanha aqui sabe que eu posto mais ali alguns trabalhos para atletas de DVD, melhores momentos, mas se você quiser conteúdo da seleção, análise pré e pós-jogo, aperta no gostei, se inscreva no canal que nessa Copa do Mundo eu vou me esforçar para trazer conteúdo para vocês, tá? Bom, galera, a seleção brasileira tem campo hoje às 19 horas, esse vídeo deve estar saindo ali por volta de 12 horas ou 13 horas, quando você vai estar assistindo esse vídeo, e é uma seleção brasileira que deve ter mudanças para a equipe principal, mesmo o Douglas Santos vivendo um momento um pouco melhor que o Alexandro, a tendência natural é que o Alexandro seja titular da lateral esquerda da seleção brasileira, e com a lesão do Wesley, a tendência é que o Danilo jogue pela lateral direita e não o Ibañez, como muita gente conjecturava. É bom te trazer aqui, galera, que mesmo a seleção não tendo hoje um lateral direito de ofício, já que o Danilo se tornou zagueiro desde ali o retorno dele ao Flamengo, na verdade, até nos últimos anos de Juventus ele já jogava como um zagueiro, a gente não deve ter laterais que apoiem, que ataquem tanto. A gente deve ter um ataque ali por Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, e a tendência nesse meio de campo é que o Lucas Paquetá ganhe a vaga que era do Luiz Henrique, que ganhou a vaga do Estevão, que está fora da Copa do Mundo porque acabou se lesionando, tá? E isso muda um pouco a conjectura da seleção brasileira. E aí, primeiro questionamento que se tem quando a gente vê uma possível escalação do Paquetá no time principal, parece que é até um pouco incoerente, já que na última data FIFA, sem ser esses amistosos já voltados para a Copa do Mundo, o Paquetá não foi convocado, o Danilo do Botafogo foi convocado pela primeira vez e acabou marcando gol e foi um dos principais jogadores da seleção brasileira naquela data FIFA. Nessa data FIFA e também já para a Copa do Mundo, o Paquetá volta à relação, volta a ser convocado e a tendência é que ele já passe na frente do Danilo. Mas eu quero explicar para vocês que, embora o Paquetá hoje a tendência é que ele seja titular e a gente ganhe uma adição de mais um jogador de meio de campo e talvez não desenhe tanto um 4-2-4, embora o Paquetá pode jogar aberto na direita, como já fez na Premier League, como também já fez no início dele aqui no Flamengo, quando o treinador tentou encaixar tanto o Rascaeta quanto o Paquetá juntos. Mas eu acho que a adição do Lucas Paquetá e não a do Danilo, que vinha fazendo bons amistosos, é pelo impacto tático que o Paquetá traz. É óbvio que Danilo, se bobear, é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2026. E claro que é um jogador que aproveitou sim as chances e também merecia, somente por desempenho, ser o titular hoje da seleção brasileira. Mas o movimento do Ancelotti em colocar o Paquetá é justamente pela diferença de características dos dois jogadores. Não significa que vai dar certo, mas há uma linha lógica pensando na parte tática. Com o Danilo, a seleção brasileira ganha um volante de pisada na área, um volante muito intenso, que arrasta muito bem, tira o time de trás, consegue fazer condução para puxar contra-ataque, que Ancelotti gosta muito de explorar transição ofensiva para atacar o adversário com muita velocidade. A gente tem visto isso nos amistosos da seleção brasileira. A gente passou um pouco da nossa história de ser aquele time, aquela seleção de muita posse de bola, de massacrar o adversário com bola de pé em pé, e a gente tem visto que a seleção brasileira de Ancelotti tem jogado muito também em velocidade, atacando espaço nas costas da defesa adversária, tendo um jogo mais rápido. Então não se surpreendam se no jogo de hoje, sim, tiver momentos onde a seleção do Marrocos tenha mais posse de bola do que a seleção brasileira, por estratégia. Os times de Ancelotti, até o Real Madrid, multicampeão dele, em vários momentos jogava em transição, não tendo ali o protagonismo do jogo em posse de bola. Claro que a seleção vai querer controlar o jogo, mas possa ser sim que tem momentos a seleção vai jogar bem fechadinha para sair em transição, como foi no amistoso contra a seleção francesa, por exemplo. Tá? Então o Paquetá, nesse estilo de jogo do Ancelotti, ele entrega mais controle de jogo. O Lucas Paquetá também é um volante que pisa na área, também é um volante que consegue ali chegar como elemento surpresa para marcar gols e finalizar, mas diferente do Danilo um pouco, embora o Danilo também seja um volante muito técnico, o Paquetá ele tem mais características de um meio campista também.
de controlar o jogo, segurar a posse de bola, de fazer com que esse jogo não fique batendo e voltando muito, que vai ser um jogo perigoso, porque a seleção marroquina, que já fala daqui a pouco, também tem bons jogadores que gostam dessa categoria de jogo. O Paquetá, diferente do Danilo, que é mais intenso, que é mais arraste, que é mais pisado na área, que é mais veloz, que é mais driblador, o Paquetá consegue ser aquele cara que pisa na área para marcar gols e gerar assistências, como ele fez no último amistoso, mas também ele é um jogador que consegue ditar um pouco o ritmo nesse meio de campo, consegue jogar entre linhas, joga caindo pelos dois lados, na direita, na esquerda, pode ser tanto um jogador criativo nesse meio de campo da seleção brasileira, como um jogador que também pode se apresentar ali para marcar os seus gols. Então eu acredito, embora a gente não tenha certeza se vai dar certo às 19 horas ou não, mas a escolha neste momento do Paquetá é por ser um jogador um pouco mais completo para o meio de campo da seleção brasileira. O que não significa que Danilo não vai ser uma peça importante, até mesmo para esse jogo. Possa ser que Paquetá não apresente um bom desempenho no início e o Danilo entre durante o jogo e ele traga o que a seleção brasileira precisa, porque foi assim nos jogos que o Danilo veio do banco de reservas. Foi aquele cara que conseguiu surpreender, conseguiu ser mais dinâmico e muito mais participativo na fase ofensiva, tirando a sobrecarga que os atacantes da seleção brasileira tinham tendo nos jogos. Porque como a seleção joga num 4-2-4, a gente jogava com o Casemiro e Bruno Guimarães. Casemiro é um baita volante, mas está longe do seu auge físico e longe da sua intensidade de jogo. E o Bruno Guimarães também atravessa momentos de oscilações, embora tenha feito o gol no último jogo da seleção brasileira. A seleção ficava muito sobrecarregada. Vinícius Júnior tentando construir contra dois jogadores em cima dele, lado esquerdo. Rafinha não vive um momento tão técnico assim nesses últimos amistosos. A gente tentou ali o Matheus Cunha, que não foi bem no amistoso. O Thiago, quando começou a titular, também não foi bem. Então, acabou que o ataque ficava sobrecarregado. E o Danilo era essa válvula de escape. E pode ser no jogo de hoje também. A seleção brasileira deve ir a campo com essa escalação que está aí na tela para vocês. A tendência, como eu falei, é que tenhamos Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda, dupla aí do Flamengo, e a dupla de zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos, finalistas da última Champions League, onde o Marquinhos levou a melhor em cima do Gabriel Magalhães. Vai ser muito boa a adição do Gabriel Magalhães. Para mim, hoje é o melhor zagueiro cabeceador do planeta, tá? Faz muito gols e até porque o Arsenal trabalha muito a bola parada. O Magalhães, para mim, é referência mundial nesse quesito. Pode ser uma peça importante na seleção, inclusive já tem gol de cabeça pela seleção brasileira. No meio de campo, deve se manter Casemiro e Bruno Guimarães, como eu trouxe a adição do Paquetá. E aí o Luiz Henrique vai para o banco para Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha jogarem na seleção brasileira, tá? Vamos falar agora também sobre a seleção do Marrocos, tá? Olho na seleção do Marrocos, a gente sabe que não é uma seleção de muita tradição na Copa do Mundo, tem apenas 7 participações em Copas e, à exceção da anterior, o mais longe que a seleção marroquina tinha chegado foi em 1986, no México, quando eles chegaram nas oitavas e acabaram caindo nas oitavas, mas na Copa passada de 2022, Marrocos foi a 4ª melhor seleção da Copa do Mundo, perdendo ali a decisão do 3º lugar. Então, é uma seleção que deve ficar muito de olho. Nos últimos 30 jogos da seleção marroquina, eles perderam apenas um jogo. A última derrota da seleção de Marrocos foi em agosto do ano passado, 10 de agosto, ou seja, quase um ano onde a seleção do Marrocos não perde. Claro, galera, que nesses 30 jogos a seleção não teve um nível de enfrentamento, ao meu ver, tão grande como vai ser a seleção brasileira. Embora eu tenha pego ali Senegal, que também está na Copa, é uma baita seleção. Embora eu tenha pego ali também a seleção da Noruega, Paraguai, que estão na Copa do Mundo e tem ali um certo índice de enfrentamento, embora o Paraguai tenha acabado de tomar 4-1 da seleção estadunidense, mas o Marrocos é uma seleção que deve ficar muito de olho. Bateu semifinal na temporada não, na verdade, na Copa do Mundo passada, e vem ainda mais confiante para essa Copa do Mundo, com jogadores que já têm ali a experiência de jogar uma Copa. Vai ser um jogo muito difícil para a seleção brasileira hoje. Essa é a provável seleção de Marrocos para o jogo de hoje, tá? Como vocês podem ver, eu peguei aqui a imagem do 365 Scores, que é sensacional, porque mostra, para quem não conhece os jogadores, os clubes que eles estão atuando. E, para mim, óbvio, o principal ponto forte da seleção marroquina, que inclusive é a nossa principal vulnerabilidade dessa Copa do Mundo, são as laterais. Hakimi, para mim, o melhor lateral direito do mundo hoje, joga no PSG, 2 vezes campeão da Champions League seguidamente. E o Mazraoui, que está no Manchester United, fez uma baita Copa de 2022 e, embora não tenha o mesmo nível, né, de enfrentamento e principalmente o mesmo teu técnico que tinha outrora, ainda joga na seleção do Manchester United. Mas também tem uma dupla de zaga com
o Riyad Diop, que estão na Premier League, tá no Crystal Palace e no Fulham. Então, são ali jogadores muito experimentados no nível alto europeu. Os 4 de zaga jogam no mais alto nível do futebol europeu. O Hakimi joga na França, mas tem enfrentamento de Champions League. O Rio Diop e o Riyad estão na principal liga do planeta, que é a Premier League. E ainda tem o Bono, tá? Que infelizmente se escondeu um pouco na Arábia, né, e no Al Hilal, porque para mim também é um dos melhores goleiros do mundo. A gente viu que no Super Mundial de Clubes que teve no ano passado, ele pegando seleções europeias, um jogo contra o City mesmo do Al Hilal, ele fechou o gol e fez a defesa da competição. Então o Bono também é um baita goleiro. Para mim, o sistema defensivo é a principal arma do Marrocos, principalmente as laterais. A seleção brasileira hoje vai ter que ficar muito atenta nas laterais, porque são laterais muito agudos, que chegam muito como atacantes, principalmente o Hakimi, que dá muita profundidade lá direito. Possa ser que ele não jogue mais, se jogar é uma peça que a gente deve ficar bastante de olho. O Rabat foi um dos destaques da última Copa, acabou indo depois para o Manchester United, mas não teve ali o mesmo prestígio, sofreu muito com lesões, hoje está no Real Betis, e tem o artilheiro do time, que é o Brahim Dias, que joga no Real Madrid, é reserva, é bem verdade, já fez gols ali importantes, principalmente em Champions League, mas tem também o Saibari no ataque, que joga no PSV da Holanda, que também é um homem gol. Então, esse é o Marrocos provável para o jogo de hoje às 19 horas, e eu tenho certeza que a seleção brasileira vai ter um enfrentamento muito grande. Não tira o protagonismo da seleção brasileira. A seleção brasileira tem que vencer. É obrigação da seleção brasileira vencer, mas será um jogo difícil. E para mim, esse primeiro jogo vai definir quem será o primeiro do grupo. Embora a Escócia tenha uma boa seleção, a gente vai falar sobre ela depois, embora o Haiti não é nenhum time bobo, a tendência natural é que quem vença esse jogo de hoje seja o primeiro do grupo, porque eu não vejo o Marrocos nem a seleção brasileira perdendo pontos para a Escócia e Haiti. Se perder, vou ficar muito surpreso, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Tá bom, galera? Essa aqui é a análise de Brasil e Marrocos. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí se você gostou dessa análise. É uma análise que não tem muita imagem, porque a Copa do Mundo não permite que a gente visualize e traga aqui imagens para vocês, senão aqui o canal vai ser derrubado, mas já dá para ter uma projeção do que esperar do jogo de hoje às 19 horas. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!